Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje falaremos sobre diversificação de carteira de investimentos. Neste vídeo vamos discutir por que a diversificação é importante para todos os investidores e como que a gente vai poder diversificar as nossas carteiras para reduzir os nossos riscos e alcançar os nossos objetivos financeiros de longo prazo. O meu nome é Sérgio Gadioli e você está no canal Apreendendo. Diversificação de carteira é uma estratégia de investimento que envolve a alocação de fundos em uma ampla gama de ativos financeiros. E a ideia principal dela é reduzir o risco geral da nossa carteira. Em outras palavras, é uma maneira de distribuir o risco do investimento em diferentes classes de ativo, como ações, títulos, fundos imobiliários, commodities, entre outros. A diversificação pode ajudar a reduzir o risco geral da carteira de investimento, porque cada ativo tem seu próprio risco e o seu próprio retorno. Quando um único ativo ou um setor tem um desempenho ruim, outros ativos na carteira podem te ajudar a compensar essas perdas e reduzir o impacto geral da sua carteira. Por outro lado, quando um ativo tem um desempenho excepcionalmente bom, o retorno geral da carteira pode ser bem maior. Um exemplo prático de como a diversificação pode ser aplicada é investir em diferentes setores da economia. Por exemplo, em vez de investir todo o seu dinheiro em ações de tecnologia, você pode acabar investindo parte do seu dinheiro em ações de varejo, em bancos, relacionado à saúde também. Isso pode acabar te ajudando a reduzir o risco da sua carteira. Porque, por exemplo, se o setor de tecnologia tiver um desempenho ruim, o desempenho dos outros setores pode acabar compensando, essas perdas. Outro exemplo é a diversificação geográfica. Você pode investir em empresas de diferentes países ou regiões para reduzir o risco de sua carteira. Se houver uma recessão em um país ou em uma região específica, as empresas em outros países ou regiões podem acabar te ajudando a compensar as perdas. A diversificação também pode ser aplicada em diferentes classes de ativos, como em ações, títulos públicos, fundos imobiliários, ETFs, entre outros. Por exemplo, você pode investir em títulos para proteger a sua carteira contra a volatilidade do mercado de ações, ou pode investir em fundos imobiliários para diversificar ainda mais a sua carteira e ter exposição ao mercado imobiliário. Bem, em resumo, a diversificação de carteira é uma estratégia muito importante para os investidores, porque ela pode te ajudar a reduzir o risco geral da sua carteira e acabar aumentando o seu retorno no longo prazo. É muito importante lembrar que a diversificação não garante nenhum tipo de lucro ou proteção total contra as perdas, mas ela com certeza vai te ajudar a reduzir o impacto de possíveis perdas em sua carteira de investimentos. Investimentos não diversificados podem ser muito arriscados porque se concentram em uma única classe de ativos ou em um único setor da economia. Acaba deixando a carteira vulnerável a eventos negativos que afetam esses investimentos. Por exemplo, se o investidor coloca todo o seu patrimônio em ações de uma única empresa, ou então um setor, como o de tecnologia, por exemplo, e aquele setor acaba sofrendo uma queda, a carteira desse investidor vai sofrer perdas significativas, porque a maioria do seu patrimônio está ali. Um estudo de caso que ilustra o risco de investimentos não diversificados é a queda do mercado de ações dos Estados Unidos lá em 2008. Nesse ano, o índice S&P 500 caiu mais de 38%, causando perdas significativas para investidores que não haviam diversificado suas carteiras. Além disso, muitos investidores que tinham ações de bancos e imobiliárias sofreram perdas ainda maiores, já que esses setores foram particularmente afetados pela crise financeira. Por outro lado, estatísticas e estudos de caso também mostram os benefícios da diversificação. Um estudo de longo prazo realizado pela Vanguard Group descobriu que ao longo de 20 anos, uma carteira diversificada com 60% de ações e 40% de títulos teve um desempenho médio anual de 7,7%. Isso comparado a um desempenho médio anual de 6,1% para uma carteira não diversificada, com 100% de ações. Então você pode ver aí a diferença, Além disso, a diversificação pode ajudar os investidores a alcançar os seus objetivos financeiros do longo prazo. Isso porque ele acaba reduzindo a volatilidade da carteira
e aumentando a estabilidade do seu retorno. Outro exemplo, se o investidor diversifica sua carteira com títulos e fundos imobiliários, isso pode ajudar a reduzir a volatilidade da carteira em relação ao mercado de ações. Isso pode ser especialmente importante para investidores que estão se aproximando da aposentadoria e precisam de uma fonte estável de renda. A diversificação também pode ajudar os investidores a gerenciar o risco da inflação. Isso porque se o investidor diversifica sua carteira com investimentos em commodities, como petróleo ou ouro, pode com certeza ajudar na proteção da sua carteira contra a inflação. Pode erudir o valor real do dinheiro ao longo do tempo. Em resumo, a diversificação é importante porque ajuda a reduzir o risco geral da carteira de investimentos. Também serve para aumentar a sua estabilidade do retorno e, além disso, ajuda os investidores a alcançar seus objetivos financeiros no longo prazo. Ao diversificar sua carteira, os investidores podem mitigar o risco de perda e aumentar as suas chances de obter retornos positivos. Existem várias opções de investimento disponíveis para os investidores diversificarem suas carteiras. Alguns dos investimentos mais comuns incluem as ações, os títulos, fundos de investimentos, imóveis, commodities e moedas estrangeiras. Cada uma dessas classes de ativos tem o seu próprio nível de risco e retorno potencial, o que permite aos investidores construir carteiras diversificadas que atendam às suas necessidades e objetivos financeiros. A diversificação pode ser aplicada em diferentes tipos de carteiras de investimento, obviamente que depende do perfil de risco e dos objetivos financeiros do investidor. Por exemplo, um investidor que busca um retorno mais agressivo, ele pode optar por uma carteira mais concentrada em ações e outros investimentos de maior risco, enquanto o investidor mais conservador pode preferir uma carteira mais diversificada, com maior exposição a títulos e outros investimentos mais seguros, como é o exemplo da renda fixa, que vocês já conhecem. Os investidores podem diversificar suas carteiras de várias maneiras. Uma maneira é diversificar entre diferentes setores da economia, como tecnologia, saúde, finanças, imóveis e energia. Outra maneira é diversificar em diferentes regiões geográficas, incluindo investimentos nacionais e internacionais. Um exemplo prático de como os investidores podem diversificar sua carteira é através do uso de fundos de investimento. Um fundo de investimento é uma maneira fácil e conveniente de diversificar uma carteira, que investe em uma variedade de ativos, como ações, títulos e imóveis. Os fundos mútuos e os ETFs, que são Exchange Traded Funds, inclusive foi o tema do último vídeo sobre investimento, eles são exemplos comuns de fundos de investimentos que podem ajudar os investidores a diversificar suas carteiras com uma maior facilidade. Outro exemplo prático é a diversificação de carteira de ações. Os investidores podem diversificar sua carteira de ações comprando ações de empresas de diferentes setores, diferentes tamanhos e diferentes regiões geográficas. Isso pode ajudar a mitigar o risco de queda de uma única empresa ou de um único setor. Além disso, os investidores podem diversificar suas carteiras de títulos comprando títulos de diferentes emissores, diferentes prazos e diferentes vencimentos. Isso pode ajudar a reduzir o risco de inadimplência e aumentar a estabilidade da carteira. Então, resumindo, a diversificação ela pode ser aplicada de diversas maneiras, dependendo do perfil de risco e dos objetivos financeiros que você está disposto a correr. Os investidores eles podem diversificar suas carteiras por meio de diferentes classes de ativos, setores da economia, regiões geográficas e prazos de vencimento. O uso de fundos de investimento também é uma maneira fácil e conveniente de diversificar uma carteira. Ou seja, a diversificação de carteira ela é uma estratégia crucial para os investidores que desejam reduzir o risco e acabar maximizando o retorno dos seus investimentos. Então, para recapitular, no vídeo nós discutimos o conceito de diversificação de carteira, os riscos associados a investimentos não diversificados, os benefícios da diversificação com base em estatísticas e estudos de casos e, por fim, como os investidores podem diversificar suas carteiras através de diferentes classes de ativos, setores, regiões geográficas e prazos de vencimento. É fundamental que os investidores avaliem seus objetivos financeiros, seu perfil de risco e outras circunstâncias pessoais antes de tomar qualquer decisão de investimento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema, um tema mais técnico, Então, eu quero voltar a pedir o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Deixe qualquer dúvida aqui nos comentários, Que eu vou estar respondendo vocês. Ativa o sininho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.